Rafael Nunes, também a sua opinião, a opinião do JPP, relativamente, enfim, à forma de olhar para estes 6 meses, no fundo, que balanço é que se pode fazer da presidência portuguesa? No fundo, antes de mais, cumprimentar o Gil, cumprimentar os colegas de painel, cumprimentar também os madeirenses que nos ouvem lá em casa. É positivo, acho que sim, acho que subscrevo as palavras do Carlos. Realmente atingiram os seus objetivos. No entanto, acho que os problemas estruturais da região, no que à Europa diz respeito, vão muito mais além do que foi até discutido nos últimos 6 meses. Nós mantemos algumas dificuldades do ponto de vista até do financiamento, mantemos algumas dificuldades até do ponto de vista do solucionamento dos nossos problemas. Temos imensos problemas em diversos fatores. A pandemia veio até tirar o véu e descortinar algumas das nossas maiores dificuldades. Temos desemprego o desemprego está a subir de uma forma galopante e que poderiam ter sido discutidas matérias muito mais aprofundadas nesse sentido. Temos problemas de fundo do ponto de vista económico, se calhar a que mais me salta à mente é a da monocultura do turismo, que realmente é preciso inverter esta tendência, mas acima de tudo eu acho que este período pandémico teve uma particular foi um golpe particular para a área do setor primário que tem uma dependência direta da União Europeia. Como sabemos, a Madeira, infelizmente, por ser uma região ultraperiférica, não consegue subsistir do ponto de vista do setor primário, ou pelo menos não foram aplicadas as políticas que dessem essa independência ao setor primário nos últimos anos. Dependemos profundamente dos fundos comunitários. Estávamos à espera também de ter uma postura muito mais agressiva, passa a expressão, por parte dos decisores europeus nos últimos, até nem vou, os últimos 6 meses, diria, mas nos últimos anos, neste sentido, no sentido de dar alguma independência e alguma sustentabilidade às regiões ultraperiféricas. Sabemos que isto continua a ser uma lacuna grave e sabemos que realmente, e o relatório que iremos discutir amanhã é bem visível e é bem claro nesse sentido, que os problemas irão se manter durante muito mais anos, enquanto realmente não houver uma força, uma mão de ferro, no sentido de solucionar e de trazer algumas das soluções que nós precisamos e que o setor primário precisa. Em relação a outros tantos Estados, continuamos a ter lacunas muito graves nos transportes e na mobilidade, continuamos a ter problemas graves em termos energéticos, de aproveitamento do ponto de vista energético. E eu acho que, acima de tudo, e isto falando da perspectiva da região, e não obstante do que disse o Carlos, eu acho que a economia madeirense tem de trabalhar no sentido a se tornar cada vez mais independente do exterior, de forma a revitalizar os seus pilares de sustentação. Mas para isso, se calhar, precisa de aproveitar tudo o que a Europa vai proporcionando. Sim, mas aproveitá-lo de uma forma... Nós teremos hipótese de discutir isto certamente. Por exemplo, o setor energético, o setor que mais dependência, se calhar, implica por parte do exterior. A Madeira tem de comprar o seu combustível ao exterior, uma vez que ainda não conseguia atingir os mínimos de capacidade de autossuficiência. O setor energético é fundamental na nossa economia. Portanto, a partir do momento em que nós não conseguimos aproveitar os fundos comunitários no sentido de dar esta garantia, de dar a sustentabilidade à nossa economia, quer dizer, aí estaremos sempre dependentes da Europa e isso é algo que, como dizia o Carlos, é uma questão suprapartidária e penso que ninguém nesta mesa gostaria de ver este cenário no futuro. Lopes da Fonseca, em relação a regiões como a Madeira, eu acho que eventualmente os interesses destas regiões foram devidamente acautelados e devidamente tratados nesta presidência. Nós temos vários casos em relação às outras periferias. Casos, há tal questão, como falava o Rui Caetano e bem, casos que remontam já a quase 3 décadas da União Europeia. A verdade é que nós vemos, e eu recordo-me perfeitamente do Pedro Calado estar na Assembleia a dizer que os fundos europeus, os fundos estruturais foram bem utilizados na região. Esta é uma afirmação que pode ser muito contestada se olharmos para casos como a Fábrica das Algas no Porto Santo, a Marina do Gado Baixo, o Heliporto de Porto Nicho. Nós temos casos realmente e são inegáveis. A importância dos fundos europeus é inegável e acho que nenhum madeirense consegue contestar essa afirmação. A questão é de que forma é que poderíamos ter aproveitado ainda melhor esses fundos estruturais. Por exemplo, uma das grandes situações, um dos grandes temas que aflige as RUP, as regiões ultraperiféricas, é de facto a mobilidade. E existem fundos estruturais que neste momento estão a ser usados, por exemplo, em Canárias. Canárias tem uma ligação férrea com a Península, com o Estado, com a Espanha,
que têm com participação de fundos comunitários. Portanto, eles usam fundos comunitários para fazer este transporte de passageiros e mercadorias. Portanto, porquê que a Madeira nunca olhou para esse sentido? Porquê que o Governo Regional nunca conseguiu garantir nem com verba própria, nem com verba da República, nem muito menos com verba europeia? Portanto, neste sentido, para além desta situação, verificamos também que existem lacunas noutras tantas áreas, por exemplo, na agricultura. Mais recentemente veio a lume a questão do peixe-espada e da renovação da frota pesqueira. Quer dizer, neste momento nós temos eventualmente algum acesso a fundos estruturais, mas nunca conseguimos reivindicar aquelas que são as nossas dificuldades enquanto região ultraperiférica. A renovação da frota espadeira, acho que é um exemplo flagrante, foi promessa de todos os partidos, incluindo os partidos que agora constituem uma maioria. No entanto, e apesar de termos a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar na Comissão dos Assuntos Marítimos, nunca conseguimos garantir por parte da União Europeia o devido financiamento para a renovação desta frota. Temos barcos com 40 anos que continuam a navegar a imensas milhas da costa, sem condições de higiene, sem condições de segurança, sem condições sanitárias, e continuam a trabalhar exatamente porque é daí que tiram o seu pão de cada dia. A questão aqui é, de facto, garantir que estes fundos possam ser aplicados para diminuir as nossas dificuldades enquanto ultraperiferia. Neste sentido, mais uma vez, 35 anos, continuamos a aguardar e continuamos a necessitar destes fundos comunitários para garantir que temos algum tipo de subsistência para as famílias madeirenses. Riqueza no setor primário, penso que nunca vamos atingir se não mudarmos de paradigma. E neste momento é necessário realmente usar os fundos que temos ao nosso favor, usarmos as nossas influências até enquanto Estado-membro, no sentido de trazer mais riqueza, mais dinheiro por parte dos fundos estruturais e utilizá-lo da forma mais conveniente para, de facto, termos algo para evoluir e para criar riqueza na região. Carlos Rodrigues, no que diz Queria só dar uma pequena resposta ao Carlos. Em relação a três respostas, em relação às três áreas que o Carlos levantou. Há aqui uma questão que é da eurodeputada. É verdade que o senhor... Não era eurodeputada, era a diretora-geral. Sim, o senhor deputado refere aqui que em 2015 houve um não redondo. Não era um não, era a posição formal. Não obstante, em maio de 2019, a Assembleia Regional aprovou um voto de louvor camuflado à senhora aerodeputada Cláudia Monteiro da Aguiar por ter conseguido uma taxa de cofinanciamento. Senhor deputado, espera, não, mas espera, é só uma pequena correção. É só uma pequena correção. É que eu não falei da senhora eurodeputada. E o voto de louvor à senhora eurodeputada era um voto de louvor que nem nada tem a ver com esta situação. Por ter conseguido 85% do cofinanciamento na renovação da pesca. Falar destas matérias. O voto que lá fomos, que lá votamos. Mas em 2015 houve um não redondo, então porquê que Miguel Albuquerque, em 2017, em 2019 voltou a reforçar que iria renovar a... Porque estávamos em negociação do novo quadro comunitário de apoio. Em 2015 estávamos no início. Não houve essa concretização. Vamos ter esta discussão. É verdade. Mas eu só queria fazer aqui um ponto de ordem. Vamos ter esta discussão com alguma elevação. E não vamos colocar as questões nesses termos. Eu estou-lhe a falar, Sr. Deputado, nós estamos a falar 2015, início do quadro comunitário que está a acabar. As declarações proferidas, eventualmente, pelo Presidente do Governo têm a ver com o novo quadro comunitário. E, portanto, as questões são completamente diferentes. Mas estamos a falar de uma posição. É só isso. Eu tinha dado a palavra aqui ao Rui Caetano, mas para concluir. Não, só para concluir. Em relação a um terço da área agricultável, vamos chamar assim... Área utilizável. Eu concordaria consigo caso não existisse abandonos progressivos. Estamos só na última década perdemos 15% da área agrícola. Eu concordaria consigo se não tivéssemos perdido esta área. Agora, se perdemos, as pessoas deviam voltar à área. Algo está mal. E o JPP acha que deviam voltar a essa área. Eu acho que a agricultura... Diga às pessoas que devem voltar a essa... a agricultura é um pilar de sustentação. O que Vossa Excelência está a querer dizer aqui... Diga às pessoas que devem voltar a essa área agrícola. O que você está a dizer é que a agricultura... Diga às pessoas. Diga às pessoas que devem voltar à agricultura. A agricultura pode ser uma fonte de riqueza. A agricultura tem que ser... Assumam. JPP, assumam. E o seu secretário nacional da Agricultura defende essa questão. Assumam isso. Última questão. Só falar, mas não assumem. É a energia. Senhor Deputado, eu também aceitaria a sua opinião nesse sentido e tenho o maior respeito por si nessa área, mas também houve um compromisso por parte do seu Governo que até o ano passado iríamos ter 50% de capacidade energética
com fontes renováveis. Neste momento temos 24%, até ao final da legislatura, não chega a metade. Foi 2020, Sr. Deputado. Foi 2020, eu apresento-lhe os dados. Em 2020 iríamos ter 50% ao programa de fontes renováveis. E o PDES? E a questão é que houve uma incapacidade de aplicar fundos comunitários nessa área, apesar de todos os esforços em relação a campos eólicos, a campos fotovoltaicos, etc. projeto cofinanciado do país. A verdade, o maior, a verdade é que nos últimos anos nós não conseguimos garantir. Rafael, vou-lhe pedir outra vez algum rigor na discussão. O maior projeto. Queriam que voltasse à agricultura. Em relação à madeirenses queriam que voltasse à agricultura. Em relação à autonomia, damos um passo fundamental nos últimos tempos. A serem mais pobres. A unanimidade na aprovação. Serem mais pobres, é o que o senhor queria. Que acho que é de facto um passo extraordinário do ponto de vista da reivindicação das nossas especificidades e até do que queremos para o nosso futuro. É um primeiro passo, é um passo importante, mas é um passo que necessita ainda de ser reforçado também com o compromisso açoriano. Como sabemos, esta lei das distâncias regionais vai ser retificada, entre aspas, passa a expressão, vai ser complementada, se calhar é melhor esta expressão, pelo Parlamento açoriano e depois, entretanto, esperamos realmente que consiga também ter a aceitação por parte dos partidos que constituem a Assembleia da República, mas acho que isto é um passo fundamental. E isto é fundamental essencialmente porque a Madeira precisa urgentemente deste reforço autonómico. E falo em diversos setores, já falamos da agricultura, que fez assim alguma comissão ali ao Sr. Deputado Lopes da Fonseca, mas falamos também em relação a outras questões. Nós sabemos perfeitamente que, e a pandemia veio reforçar essa situação, sabemos que as receitas geradas na região são insuficientes, sabemos que a dívida astronómica deixada pelas anteriores governações destroçou o tecido económico regional, sabemos que o emprego é de facto galopante, sabemos que existem lacunas importantíssimas em termos do bem-estar da população e sabemos que temos um histórico de despesismo financeiro que é importante realmente salientar. Nós continuamos a não compreender, apesar de alguns partidos que anteriormente criticavam, agora venham defender mais do que os próprios causadores, nós continuamos sem compreender como é que se gasta, por exemplo, 1.700 milhões de euros em PPPs rodoviárias. Como é que temos... Também não as quer. Como é que temos... Também não as quer. Digam. O deputado hoje está inspirado. Não querem alguma coisa para o almoço. Também não querem. Muito bem. Bem, também vou apontar que o JPP não quer as vias outras questões... Há aqui uma questão impecável. Não quer as vias rápidas. 20 milhões que o CDS, de certeza não que quer as vias rápidas, adota JPP. Nas nomeações políticas. Não quer as JPP, não quer as vias rápidas, está bem? Não quer. As despesas de gratificações, representações, suplementos, as ajudas o senhor deputado não tem água para se lavar sobre essa matéria. 81 milhões não tem água para se lavar sobre essa matéria. Não tem água para se lavar sobre essa matéria. 81 milhões de euros em luxos, entendemos nós, e despesismos do Governo Regional que poderiam ser melhor aplicados. Estamos a falar de imensas situações, imensos valores que são completamente dispensáveis, são prioridades invertidas no nosso entender e que poderiam comatar lacunas evidentes da região. Temos na saúde, por exemplo, o exemplo mais prático. Mas não querem o hospital? As 20 mil pessoas que aguardam por uma cirurgia, sim, queríamos que essas pessoas tivessem uma cirurgia. As 53 mil pessoas que estão à espera de ser chamadas para exames, sim, Sr. Deputado Lopes da Fonseca, nós queríamos que essas pessoas fossem chamadas para exames. Os 45 mil que continuam a aguardar por uma consulta de especialidade, nós queríamos que elas tivessem uma consulta de especialidade. Já sabemos, o que é que vocês querem? Realmente, o CDS, ao chegar ao governo, não conseguiu garantir aquilo que sempre defendeu. E vocês nunca chegarão. Neste momento, não temos qualquer tipo de concretização neste sentido. Mas precisamente também o Lopes da Fonseca, que estava aqui muito... Aliás, perguntou pela autonomia. O que é que a autonomia nos trouxe? Alguma coisa sobre isto? Não, eu acho que de facto a questão extravasou um bocadinho para o que era expectável. Acima de tudo, eu acho que, e isto falando como membro da Comissão de Aprofundamento da Autonomia, eu acho que o caminho está a ser bem delineado, acho que foi bem delineado pelos membros, acho que chegamos a um consenso que trouxe frutos para a região. Era inevitável esta reforma do sistema político, era inevitável esta alteração da lei das distâncias regionais que ainda aqui falamos, no fundo, para que, acima de tudo, fôssemos buscar os nossos direitos enquanto região autónoma e que, acima de tudo, tivéssemos um princípio de equidade em relação aos Açores, também para que nenhuma região se sobrepusesse à outra do ponto de vista dos direitos fundamentais.
É pena realmente o caminho que isto tomou, é pena realmente as acusações que foram aqui feitas. Bom, não há muito mais a dizer em relação a isto. Esperemos que o trabalho parlamentar tenha muito mais sucesso do que efetivamente este debate teve e caminhamos para o futuro, para o reforço da nossa autonomia no futuro. Vamos, entretanto, esperar também o que acontece neste Dia da Região, em termos das intervenções dos diferentes partidos.